Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com a instalação de uma lâmpada sendo acionada por interruptores paralelo, né? E uma tomada bifásica, 220 volts. Então vamos verificar como faz essa instalação. Antes de fazer o diagrama multifilar, vou explicar mais uma vez aqui como que funciona os interruptores paralelos num diagrama multifilar. Mas antes aí de mostrar o desenho, só mostrar a diferença aí dos interruptores simples para o paralelo, né? Aqui a gente tem vários exemplos. Esse aqui é um interruptor triplo, mas esse interruptor triplo ele tem 3 interruptores simples, tá? Então o simples ele só vai ter 2 parafusos, uma entrada e uma saída, tá? O paralelo sempre vai ter 3 terminais, tá? Então ó, a diferença aqui, vamos pegar um interruptor simples aqui que é só um. Esse aqui, ó. Então lá, eu tenho um local que não tem parafuso, né? E os outros dois têm os terminais, então só vai ter 2 terminais. Já a diferença para o paralelo, ó, tem os 3 terminais. Esse aqui é um tipo aí de interruptor paralelo. E a gente tem esse outro tipo aqui que é um pouquinho mais moderno, né? Mas ele tem também os 3 parafusos aqui, ó. O das 2 pontas e o do meio aqui, tá? Então vamos explicar como que funciona os interruptores paralelos. O interruptor simples, a simbologia dele é sempre só uma entrada e uma saída, conforme está nesse desenho aqui. Já o interruptor paralelo, como ele tem 3 terminais, então ele vai ter essa formação aqui, ó, né? E o interruptor paralelo, geralmente a gente vai usar mais de um. A intenção do interruptor paralelo é você acender uma mesma iluminação de 2 pontos diferentes, tá? Então, se esse tipo de interruptor ele permite que a chave esteja nessa posição aqui, ou se você mudar a tecla para o outro lado, ela vai do meio para essa posição de cima, tá? Então eu vou desenhar aqui para mostrar como é que fica o funcionamento desse circuito aí. Então tá aqui no diagrama multifilar, né? Os 2 interruptores paralelos. A fase vem no meio de um dos interruptores, só de um, tá? E os outros 2 terminais, eles vão fazer um retorno entre um interruptor e o outro, tá? Então as 2 extremidades do primeiro interruptor vai ter 2 fios de retorno que vão chegar até as extremidades do outro interruptor, tá? O meio do segundo interruptor paralelo, ele vai direto para a lâmpada, então ele faz um retorno para a lâmpada aqui, ó, tá? E da lâmpada vai para o neutro. Então sempre tem que fazer essa aqui, ó, fase chegando no meio de um dos interruptores. Vamos chamar aqui de retorno B e retorno C, que vai sair de um interruptor para o outro. E aqui o retorno A, que é o retorno que sai do interruptor e vai para a lâmpada. E na lâmpada que chega o neutro. Então no diagrama unifilar vai ficar da seguinte forma: o neutro vai ter que sair lá da caixa no quadro de distribuição e vai ter que chegar até a lâmpada, né? E morre aqui na lâmpada. O fase ele vai ter que vir até o primeiro interruptor aqui, conforme o diagrama multifilar que a gente fez. Então a fase vem aqui e vai vir até este interruptor, né? Daí desse interruptor aqui vai ter que sair 2 retornos, que é o retorno B e o retorno C. Então retorno B e retorno C. Esse retorno B e C, ele não para na lâmpada, né? Ele vai direto para o outro interruptor aqui. Então vai passar aqui retorno B, retorno C, até chegar esse interruptor aqui. Então vamos colocar de novo aqui só para ficar bem exemplificado: retorno B e retorno C, né? E aqui então chega aqui nesse outro interruptor, retorno B e retorno C, e do meio sai o retorno A que vai até a lâmpada. Então tem que acrescentar aqui mais um fio que é o retorno A. E esse retorno A ele vai chegar até a lâmpada, até aqui, tá?
Então no terminal do meio vai o retorno A, que vai até a lâmpada, e as duas extremidades aqui vão os retornos B e C que vem do outro interruptor aqui, tá? Beleza, então fechou aqui o circuito unifilar dos interruptores paralelos. Só falta instalar a lâmpada, a tomada bifásica. Eu vou fazer ela sair direto aqui da caixa de distribuição também, tá? Sair com outro para facilitar aqui e vir direto para cá. E daí eu vou fazer uma tomada bifásica. Ou é triângulo, tá? Vamos colocar ela média aqui para ficar média altura. E como eu estou falando bifásica, então não vai ter fase neutra, vai ser duas fases diferentes e o terra, tá? Então esse aqui vai estar no circuito 1, que é o circuito da lâmpada, lembrando que é o disjuntor 1, né? Lembrando que para a lâmpada fio 1,5 é o fio mínimo para iluminação. E esse aqui é o disjuntor 2, que vai ter que ser um disjuntor bifásico obrigatoriamente, já que é com duas fases. Vai ser o disjuntor 2 e o valor do mínimo da fiação é 2,5 milímetros. Certo? Tem uma forma de ligar o circuito paralelo que funciona, mas ela é incorreta, tá? Que é esse método aqui, ó. Colocar a fase nas duas extremidades aqui, ó, e o neutro na outra extremidade dos dois interruptores, e a lâmpada no meio. Então ele só vai fechar aqui, vai estar com a lâmpada ligada, né? E vai vir para o neutro. Se você não colocar o interruptor para baixo, então desliga a lâmpada, porque vai ficar neutro e neutro na lâmpada. Se você colocar esse interruptor para cima, aí ele fecha o circuito aqui e passa a fase neutra. O problema desse circuito é que quando tiver nesse formato aqui, a fase vai estar chegando na lâmpada. E lembra lá que a fase nunca pode chegar na lâmpada, né? O interruptor tem que sempre interromper a fase, tá? Se a fase chegar na lâmpada, corre o risco aí de, quando estiver trocando a lâmpada ou refazendo a fiação aqui, mesmo que esteja desligado, pode levar choque. Então, geralmente a fase ela tem que ser interrompida pelo interruptor, tá? Vamos verificar o circuito correto lá, só para ver como que não acontece essa situação com a fase aqui. Então aqui a fase vem até o interruptor, e como ela está no terminal do meio, ela morre aqui. Se eu mudar de posição, ela não vai vir para a lâmpada, ó. Esse outro interruptor vai impedir que ela termine na lâmpada, porque daí o retorno aqui é que está sendo mandado para a lâmpada. Então se ela está nessa posição de baixo e essa aqui também está para baixo, a lâmpada vai estar acesa, porque a fase vai passar por aqui, vai passar direto por esse retorno, vem para o retorno da lâmpada, fecha, acende a lâmpada. Se eu mudar esse interruptor para cima, então ele desliga o circuito, porque aqui está interrompido e a fase não chega na lâmpada. Se eu passar esse interruptor para cima também, aí ele vai fazer esse caminho aqui e acende a lâmpada novamente, né? Daí se eu colocar esse interruptor para baixo, ele interrompe o circuito e a fase que está vindo por aqui, ela não chega na lâmpada, tá? Então, tomar cuidado, porque apesar desse circuito fazer funcionar também o interruptor paralelo, ele não fica dentro das normas de segurança aí, tá? Porque a fase, em alguns momentos, vai estar chegando aqui na lâmpada. Então, materiais que a gente vai precisar para essa prática: 3 caixinhas de passagem 2x4, 2 para os dois interruptores paralelos, 1 para a tomada que é 220 volts. A caixinha de passagem sextavada, que é para a lâmpada, os dois interruptores paralelos que a gente vai utilizar aqui, né? A tomada, uma tomada aqui para ligar, ela é a mesma tomada aí dos 127 volts, tá? Dá para ser ligado 220 volts nela também. Vamos colocar a fase nas duas pontas e o terra aqui no meio, né? Mais a fiação, a gente vai usar
o fase e o neutro e os retornos tudo com a mesma cor, então fio preto e azul claro para iluminação, tá? E para tomada, como a gente não vai ter neutro na tomada, então a gente não vai usar o azul claro. Tem o terra, né? E daí o branco a gente só vai fazer uma identificação para verificar, para identificar qual que é a fase, né? Então nas pontas dele a gente vai fazer uma identificação aí para diferenciar uma fase da outra. Ou quando tem fio de outras cores, usa outra cor, né? Então poderia usar fio branco e fio vermelho, por exemplo, ou fio preto e branco, e assim vai, tá? Então duas cores que não sejam o verde, que é terra, e o azul claro, que é o neutro, para diferenciar as duas fases aí. Também a caixa o quadro de distribuição com os dois disjuntores, um disjuntor de um polo, que é para o circuito da iluminação, e o com dois polos, que é para a tomada bifásica aqui, tá? Então aqui vai estar duas fases, essas duas fases vão sair aqui direto para a tomada bifásica. Deixa eu ver o que mais que falta mostrar. E para finalizar, tem as ferramentas, né? Só vou mostrar em geral aqui a caixinha de ferramentas. E todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, alicates, chave de fenda, e de corte, e de bico, e a fita isolante. Então agora o primeiro passo aí foi fixar todas as caixinhas. Aqui a caixa do quadro de distribuição, com os disjuntores que já foram fixados, né? Mais a caixinha aqui que vai a tomada, né? Lembrando que a tomada a gente vai tirar direto do quadro de distribuição vindo para ela. Dos interruptores a gente vai tirar do quadro de distribuição vindo aqui para a caixinha sextavada da lâmpada, né? E da lâmpada vem para as duas caixinhas dos interruptores aqui. Então eles já estão fixados aqui na bancada. Como a gente vai precisar fazer uma emenda de extensão, vou mostrar aqui novamente como que faz emenda de fio flexível, tá? Seguindo as regras lá, fazer mais ou menos 50 vezes o valor do diâmetro, né? A gente pega mais ou menos um tamanho mais ou menos de um comprimento certinho aqui, né? Não precisa ser exatamente, né, medir, usar régua, mas que seja de um comprimento mais ou menos desse, em torno de, para fio de 1,5, em torno de uns 3 dedos aí, uns 3 centímetros mais ou menos. Então, para ficar bem feita, você entrelaça eles aqui o fio, tá? Que daí ele não desprende de jeito nenhum, tá? Então quando faz isso aí, você aproxima aqui um pouco e deixa uma sobra dos dois lados, que daí você vai fazer a emenda de extensão. Então pro lado, um fio vai estar fazendo voltas para um lado, e o outro fio vai estar fazendo voltas para o outro lado aqui. Então essa forma de fazer a emenda aqui de extensão, ela garante que não tenha fuga de corrente e que fique bem firme aqui também a emenda. Lembrando que emenda ela só em casos de extensão, principalmente só em casos muito urgentes, tá? O ideal é sempre usar o fio inteiro, porque sempre vai ter a possibilidade de, quando faz emenda, de haver alguma fuga de corrente ou alguma resistência a mais no fio, tá certo? Então, quando os eletrodutos já foram passados, aqui da caixinha de distribuição, foi passado até a lâmpada, e a lâmpada com duas derivações aqui, que vão até os dois interruptores paralelos. O primeiro interruptor paralelo e o segundo interruptor paralelo. E o da tomada, que vai ser sair direto do quadro de distribuição para a caixinha da tomada. Então tudo que a gente fez ali na estação, a gente seguiu o desenho do projeto aqui, ó, né? Saindo do quadro de distribuição, passando para a lâmpada, indo para os dois, com derivações aqui para os dois interruptores paralelos, né? E um outro
eletroduto saindo para lâmpada que vai ser a lâmpada de 220 volts. Então sempre seguir o desenho. Agora a gente vai passar a fiação. Então agora a gente vai começar a passar o fio e vamos começar aqui pelos fios do último interruptor paralelo. Então são 3 fios que são retornos. Desses 3 fios, um vai parar na lâmpada, que é o retorno A, né? E os outros 2 têm que sair daqui e vir até o outro interruptor. Então vai passar 3 fios aqui. Um vai chegar só até aqui na lâmpada, segundo o desenho lá. E os outros 2 vão ter que passar direto até aquela outra caixinha ali para ir no outro interruptor paralelo. Vamos fazer isso agora. Então agora a gente vai começar a passar os fios, os 3 fios que são os 3 retornos, tá? Um deles vai ficar aqui na lâmpada, o mais curto, e os 2 outros que estão identificados ali com sinal azul, a gente vai passar até o outro interruptor. Então nesse momento aqui a gente tá passando os 3 fios aqui, chegamos até aqui. Agora só vamos empurrar lá os 2 retornos que são de um interruptor para o outro até chegar o outro no outro interruptor. Então agora vai ser passado fase o neutro, que vai chegar o neutro até a lâmpada aqui, e a fase que vai ter que continuar indo até o interruptor lá. Então fazendo essa parte do circuito aqui, onde vai a fase o neutro chega até a lâmpada, e a fase que continua até chegar ao primeiro interruptor aqui. Então já foram passadas toda a parte de iluminação lá. Tá, os 3 fios aqui, como eu deixei tudo preto, retorno e fase, eu peguei e identifiquei lá os 2 que são retorno, porque a fase aqui ela tem que ir no terminal do meio do interruptor, tá? E os 2 retornos, eles têm que ir nas 2 pontas. Se eu coloquei tudo fio preto, podia gerar uma confusão aqui, tá? Então por isso foi feita a identificação. Então a gente vai instalar lá o disjuntor, no disjuntor a fase, colocar a emenda aqui o ideal seria ter um barramento aqui pro neutro, né? Daí ia puxando todo o neutro de todos os circuitos a partir do barramento. Mas como a gente não tem barramento nessa caixa de distribuição, a gente vai pegar o neutro que está vindo do lado do padrão de entrada, né? E fazer as emendas aqui nesse neutro, assim como fazer com o terra também. Falta então só passar o fio lá para a tomada. E agora a gente vai passar os 3 fios aqui, que são o terra e as 2 fases. Estamos usando 2 fios brancos para a fase, tá? E o terra, que é o verde lá. Então a última instalação lá, jogando o terra e os 2 fases. As 2 fases vêm do disjuntor, né? Vai para o disjuntor ali embaixo, na saída do disjuntor. E o terra também tem que ser colocado num barramento na caixa de distribuição, no quadro de distribuição. Como a gente não tem um barramento, a gente puxou direto lá do padrão de entrada lá, tá? Então os fios estão todos passados agora, tudo construído conforme o desenho, tá? E agora a gente vai fazer a instalação da tomada e dos interruptores e da lâmpada. Ser feita agora a fixação da tomada, então as 2 fases, uma em cada ponta, e o terra no meio para tomada 220 volts. Iniciando agora a instalação do primeiro interruptor paralelo, onde que vai a fase no meio, e nas 2 pontas vão os retornos que vão até o outro interruptor. Já foi instalado também então o segundo interruptor, onde vai o fio que vai para a lâmpada, o retorno que vai para a lâmpada no meio, e as 2 pontas que são os fios que vieram lá do outro interruptor aqui, tá? Então está instalado os 2 interruptores, a tomada, falta instalar a lâmpada. Então ficou pronto aqui todo o circuito, sempre lembrando que a gente fez exatamente de acordo, não fomos fiéis aqui ao projeto do engenheiro aí, tá?
Então não fizemos nada diferente aqui, ó. Sempre seguimos exatamente o desenho, né, com o interruptor paralelo nesse lado aqui, que é esse cara aqui. O outro interruptor paralelo está lá. Os dois saem da caixa de passagem da lâmpada, tá? Então tá aqui as derivações da caixa de passagem da lâmpada. A tomada 220, ela está independente, vindo direto do quadro de distribuição, né? A gente usou um disjuntor bifásico lá com 2 polos para tomada bifásica. A gente já vai mostrar ele. E vendo as 2 fases de terra aqui. Passamos 2 fios, um fase e um neutro, para vir até a lâmpada. O neutro veio até a lâmpada e a fase veio até o primeiro interruptor. Lembrando que ele fica no terminal do meio do interruptor. O neutro parou na lâmpada e daí os 2 retornos que tem que vir de um interruptor até o outro no paralelo, que é obrigatório, que é as 2 extremidades, os 2 terminais da extremidade. E daí o terminal do meio do outro interruptor tem que vir até a lâmpada. E daí a gente fechou aqui então o circuito, tá? Fiel ao projeto aqui, ó. Tá? Nada tirado e nada colocado a mais. Agora a gente vai ligar lá o disjuntor, só para mostrar aqui, ó. Tem o disjuntor bifásico, esse é o da tomada, beleza? E esse é o da lâmpada aqui. Então, vamos testar a tomada lá primeiro. Colocar lá na tomada. Aqui não vai ter diferença porque essa lâmpada era bifásica. Então, se fosse 127 a 220 volts, ia funcionar do mesmo jeito. Olha lá, funcionou. Semana que vem eu vou trazer um multímetro, pessoal, para a gente ver que a tomada é 220 volts só. Multiteste. Agora, os interruptores paralelos aqui, que tem que acender e apagar nos 2 pontos. Então, acendeu naquele ponto, apagou por esse. Agora, acende lá de novo e apaga pelo outro ponto. Então funcionou aí o circuito completo aqui do interruptor paralelo. É isso aí, por hoje é isso. Esqueci de um pequeno grande detalhe, que é as palavras-chave. Então eu vou deixar aqui uma palavra-chave que vai valer por 2 no final do vídeo, que vai ser interruptor paralelo. Escreve lá no WhatsApp, interruptor paralelo. E fim de papo por hoje. Façam os exercícios lá e bora. Boa semana aí para todo mundo.